Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e esse é o Legislação, Cheiro de Prova, aula 25, aquele quadro que você já está habituado, que vai trazer dicas importantes que pode cair aí na sua prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professor, o que veremos na aula de hoje? Vamos ver a diferença entre responsabilidade civil, penal e responsabilidade administrativa, onde no Decreto-Lei 220 e no Decreto 2479. As bancas gostam de inverter esses conceitos aí, então vamos ficar de olho no CESP. Então, vá assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar e continuar ajudando outras pessoas. Já fez isso? Assinou o canal? Ativou as notificações? Deixou o seu like? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Da responsabilidade. O que o Decreto-Lei 220 vai tratar sobre responsabilidade do servidor enquanto estiver exercendo seu cargo público. Vamos lá. Constitui infração disciplinar do funcionário toda ação ou omissão capaz de quê? De comprometer a dignidade da função pública, comprometer o decoro da função pública, ferir a disciplina, ferir a hierarquia ou causar dano à administração pública. Então, esse é o conceito de infração disciplinar que o servidor pode cometer enquanto estiver lá exercendo o seu cargo público. Toda ação ou omissão que faça o quê? Comprometa a dignidade da função pública ou o decoro, que seja capaz de ferir a hierarquia e a disciplina, prejudicar a eficiência ou causar dano à administração pública. Infração disciplinar. Continuando aqui. Pelo exercício irregular das atribuições, o funcionário vai responder civil, penal e administrativamente. Então, no exercício do cargo lá, o servidor, enquanto estiver exercendo seu cargo público, ele pode cometer alguma infração e responder nas três esferas. Civil, que é, por exemplo, uma improbidade administrativa, uma ação regressiva. Penal, se ele cometer algum ilícito tipificado lá em lei. Ou responder administrativamente, ele pode responder um PAD. Então aí é o que está falando. Pelo exercício regular das suas atribuições, o funcionário, o servidor público, pode responder civil, penal e administrativamente. Essas esferas são independentes e podem acumular-se entre si. Ele pode responder nas três esferas. É o que eu acabei de falar aí. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas independentes das outras. Então, pelo mesmo ato, ou uma ação ou uma omissão, no exercício da sua atribuição, o funcionário pode responder tanto penal, como civil, como administrativamente. É o que está dizendo aí. Continuando aqui, agora vamos passar por cada uma dessas esferas aí em que o funcionário pode responder. Vamos lá. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe prejuízo à fazenda pública estadual ou prejuízo a terceiros. Então, é o que está falando aí. Responsabilidade civil, o servidor vai responder quando? Quando, pelo ato dele, ou uma ação ou uma omissão, tanto dolosa quanto culposa, ele causar prejuízo à administração pública ou a outras pessoas, a terceiros. Então, ele vai responder civilmente. Vamos aqui. O prejuízo causado à fazenda pública poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais, não excedentes a 10ª parte do vencimento ou da remuneração, à falta de outros bens que respondam pela indenização. Isso se ele tiver de boa fé, aí vai poder fazer isso daí. Nós já vimos isso aqui em aulas passadas, né? Exceto no caso de má fé, hipótese em que não se admite parcelamento. Então, nós já vimos isso, que no caso de ele causar prejuízo à administração pública, o servidor, no exercício do seu cargo, ele cometer um ato ou uma ação ou omissão que cause prejuízo à administração pública ou a terceiros, ele vai responder civilmente. Esse prejuízo pode ser descontado na folha de pagamento, ou do vencimento básico ou da remuneração, né? Para ele é melhor que seja do vencimento, que é menos, a falta de outros bens. Então, se ele não tiver outros bens, essa é a primeira hipótese. Se ele tiver outros bens, aí ele dá isso aí como pagamento. Se ele não tiver outros bens, aí vai ser descontado mensalmente aí da folha de pagamento do vencimento básico ou da remuneração, não podendo exceder a 10%, a 10ª parte, né? Se ele tiver de boa fé. Agora, se ele estiver de má fé, aí não admite parcelamento, nem nada disso, ele tem que pagar tudo de uma vez. No caso de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação
regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda Pública a indenizar o terceiro prejudicado. Aqui é a ação regressiva, né? O servidor causou prejuízo a alguém no exercício da sua função, essa pessoa entrou com uma ação pedindo indenização à administração pública, a administração pública pagou e depois entra com uma ação regressiva contra o servidor. Aí ele vai ter que pagar a administração pública. Então, é isso que está dizendo aí, a ação regressiva, né? Se o dano causado a terceiros, no caso de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva. Outra responsabilidade aqui, responsabilidade penal. Quando o funcionário vai responder penalmente? Quando ele cometer um ato, ação ou omissão, que for o quê? Tipificada como crime ou contravenção penal. Aí ele vai responder penalmente. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Então, enquanto ele estiver exercendo o seu cargo público, ele comete um ilícito penal, né? Um crime ou uma contravenção penal. Nós vimos isso muito na aula passada, né? De proibições. Lá tem várias hipóteses de proibições que são crimes, né? Você usar o seu cargo para obter vantagem pessoal é uma delas, né? Tipo, exigir alguma coisa, solicitar, receber. Então, corrupção passiva, excesso de ação, entre outras ali que nós vimos na aula passada, aula teórica, né? Então, a responsabilidade penal abrange o quê? Crimes e contravenções penais que o servidor cometer enquanto estiver exercendo a sua atribuição. Mais uma responsabilidade aqui, responsabilidade administrativa, resulta de atos praticados ou omissões, quando comprometedores da dignidade da função pública ou que comprometa o decoro da função pública, no desempenho do cargo ou função ou fora dele. Mesma coisa aqui, a responsabilidade administrativa vai se dar quando o servidor praticar um ato, uma ação ou uma omissão que comprometa a dignidade da função pública ou o decoro da função pública, né? No exercício do cargo ou no exercício da função ou até mesmo fora dele. É isso que está falando aí. Então foi isso, pessoal. Acabamos aqui mais uma aula com dicas específicas, dicas pontuais que podem cair aí no seu concurso do TJ do Rio de Janeiro. Professor, o que vimos na aula de hoje? Vimos a diferença entre responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa no Decreto-Lei 220 e no Decreto 2479, bastante detalhes aí, e as bancas gostam de trocar aí para pegar você no dia da prova, mas nós não vamos cair nas pegadinhas do CESP. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula, sempre 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.